Lembra que eu comentei que toda hora eu pego uma novela antiga para maratonar enquanto eu vou vendo as inéditas? Eu pretendia fazer isso com Esmeralda, já que a reprise está em plena exibição pelo SBT. Só que essa maratona estava meio recente para mim. Resolvi então maratonar o mais recente remake dessa história. Resultado? Nasceu mais um duelo de versões aqui no Almanac Latino, o quadro em que eu comparo o que ajustaram, o que atualizaram com inteligência, o que mudou por necessidade e, claro, o que foi mexido só por mexer. Hoje, a conversa é justamente sobre a releitura de Esmeralda, que continua inédita no Brasil, Sinto Mirada. E sim, isso abre espaço para alguns spoilers mais adiante, porque em 2026, esperar a exibição por aqui já virou quase um esporte de resistência. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanac Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Se você adora uma boa picuinha entre duas versões de um mesmo enredo, esse programa é para você. Então que tal deixar seu like, seu comentário e a sua inscrição no canal? Quando você clica no sininho, o YouTube ainda te sinaliza cada vez em que um novo conteúdo é publicado. Uma maneira simples e simpática de ajudar a nossa comunidade a alcançar mais e mais noveleiros espalhados pelo YouTube. Agora vamos colocar as cartas na mesa. Esmeralda, a versão mexicana de 1997, produzida por Salvador Mejía e protagonizada por Letícia Calderón e Fernando Colunga, é aquele tipo de novela que o público trata como patrimônio afetivo. E, ainda assim, é curioso pensar que essa é a primeira vez que o SBT reprisa justamente essa versão específica. Talvez porque o mesmo enredo já tenha sido explorado de tantas formas que a história ficou com uma cara de já vi, mesmo quando não era exatamente a mesma novela. O SBT é tão empolgado com a história que teve até a versão brasileira em 2004 que funcionou muito bem e acumulou exibições, ajudando a fixar a espinha dorsal dessa trama no imaginário de quem gosta do gênero. E é aí que a coisa fica interessante, porque antes de Esmeralda virar Esmeralda, ela já era um fenômeno em outra casa. A origem vem da novela venezuelana de 1970, escrita por Délia Fiadio com Lupita Ferrer como a camponesa cega que foi trocada no nascimento e, sem saber, carrega o destino de herdeira de um fazendeiro. E como se não bastasse, o Brasil ainda conheceu outras primas dessa história como Topázio, com Grécia Colmenares e Vitor Câmara, exibida pelo SBT na década de 1990 e também muito famosa por aqui. Ou seja, estamos falando de um enredo que atravessa décadas, países e públicos, e que sempre encontra um jeito de se atualizar sem perder o núcleo melodramático que faz o público voltar. Só que, mesmo com toda essa circulação, a versão mais recente dessa linhagem segue fora do nosso radar de TV aberta. Eu estou falando de Sinto Mirada, produção de Inácio Sada, realizada entre 2017 e 2018 pela Televisa, com Cláudia Martin e Osvaldo de Leon como protagonistas. Quando ela saiu, eu já estava naquele ponto de não querer viver refém da grade do SBT para assistir o que me interessava. Foi o caso dessa, que me pareceu uma versão bem honesta da boa e velha história de sempre. A narrativa continua clássica, com cara de novela mesmo, e isso para mim já é meio caminho andado. O curioso é que eu sempre achei que Sinto Mirada tinha tudo e mais um pouco de perfil de novela que o SBT poderia ter exibido com tranquilidade. Ela não é um experimento estranho, não tem vocação para confundir o público. Pelo contrário, ela entende muito bem a força da premissa e aposta no apelo emocional. Só que tempo de televisão também é tempo de oportunidade. E a essa altura, mesmo sem bater o martelo do nunca, eu já não conto com a boa vontade da emissora para tirar essa versão da gaveta e apresentar oficialmente ao público brasileiro. Então fica combinado assim.
Como a chance de exibição por aqui já não é um plano confiável, a gente conversa sobre a novela como ela é, com comparações reais e sim, com alguns spoilers, porque este é o duelo de versões de verdade. A pergunta que guia o episódio de hoje é simples e maldosa, do jeito que a gente gosta. O que Cinto Mirada moderniza com inteligência e o que ela suaviza tanto que perde impacto? E do outro lado, o que Esmeralda, de 1997, ainda faz melhor, mesmo com todas as limitações e escolhas da época? Eu vou começar pelo final, que eu imagino que a essa altura todo mundo já ouviu falar. Em Esmeralda, a gente tem uma protagonista que fica grávida e o marido, médico, se recusa a comprovar a paternidade da criança, já que ele teme que o filho seja de um abusador. No meio do caminho, nossa heroína conhece um novo médico que devolve a visão dela, se apaixona por ela e, mesmo sendo um ser humano muito melhor, ainda é pro personagem do Fernando Colunga que a Esmeralda volta no final. Aquela boa e velha polêmica que a gente já falou 1000 vezes por aqui. Deu pra ver que a adaptação de Cinto Mirada, que corre a cargo de Gabriela Ortigosa, que também é uma escritora com vasta experiência em histórias mais clássicas, teve uma preocupação de tornar o enredo menos machista. E uma coisa que eu faço questão de dizer, foi uma adaptação muito respeitosa ao texto original. Não foi uma lacração pela lacração. A história tá mantida, mas mexeu em pontos mais espinhosos do roteiro. Em Cinto Mirada, a protagonista se chama Marina, por conta de uns brincos de água marinha que foram decisivos no nascimento dela. E ela também fica grávida do jovem Alberto pouco tempo depois de supostamente ter sido vítima de um abuso. Primeira mudança. Para tornar o galã da novela menos intragável, a teimosia sobre o exame de paternidade recai sobre a Marina. É ela quem se recusa a submeter o filho ao DNA. Mas, igualmente motivada pela dúvida que o protagonista tem a respeito de levar adiante a relação dos dois. E aí a mesma coisa, surge um médico que devolve a visão da Marina e imediatamente se apaixona pela moça. Pois bem, com o esclarecimento de que o filho da Marina sim é do galã, ela sim consegue desculpar o cara pelo que aconteceu, mas não quer dizer que volta para ele. Ela decide se dar uma oportunidade com outro pretendente e o principal é que o foco dela passa a ser uma formação acadêmica e não um casamento. Interessante. Isso gera impacto e, claro, controvérsia, porque o público de novela é treinado para escolher casal como quem escolhe bandeira, e muita gente, mesmo com todos os pesares, torceu para que a protagonista se acertasse com o personagem vivido pelo Oswaldo de León. Existe um apego ao destino do casal principal, como se a narrativa precisasse honrar uma tradição, mesmo quando a tradição tem mania de romantizar o imperdoável. Ainda assim, o desfecho de Cinto Mirada tem gosto de correção histórica, como se a novela dissesse: desta vez, a história vai reconhecer as consequências do que escreveu. E não é que essa discussão fosse totalmente alheia nessa versão mais antiga. Basta lembrar que, durante a exibição de Esmeralda em 1997, a própria Letícia Calderon tentou mexer no final estabelecido para Esmeralda e José Armando. Anos depois, numa série de programas que comemorou os 50 anos das telenovelas no México, Esmeralda foi tema de um episódio e ela aproveitou para esclarecer que o rumor era verdadeiro. Letícia Calderon acreditava que a Esmeralda não deveria perdoar o José Armando depois de tanto desaforo. E é importante frisar o detalhe que ela fez questão de pontuar, porque muda a leitura do bastidor. Na época, muita gente tratou isso como fofoca de camarim, como se fosse birra com o Fernando Colunga. Ela deixou claro que não era pessoal, era dramaturgia, era coerência emocional, era respeito pela personagem e pelo que ela acreditava para a história. No fim das contas, a versão de 1997 é extremamente fiel ao original, quase um Ctrl-C, Ctrl-V do esqueleto dramático. E sendo bem honesto, era difícil imaginar que mexeriam justamente nesse final. Além disso, o carisma do Fernando Colunga como protagonista
estava no auge, e a Televisa raramente faz um final corretivo quando a fórmula está funcionando, ainda mais numa novela que apostava tanto em ser fiel à base. Esmeralda entregava o clássico, com todos os encantos e todos os problemas do clássico. Já Cinto Mirada tenta entregar o clássico, mas com a consciência de quem sabe que o público de hoje não engole tudo do mesmo jeito. Mas é importante dizer que tudo isso que eu comentei até aqui é o final, ou pelo menos a parte do enredo que costuma virar a manchete entre os noveleiros. Revendo Cinto Mirada hoje, eu diria que a grande mudança não está apenas na decisão do desfecho, e sim numa reinterpretação mais funda do conflito. A novela parece ter entendido que o principal antagonista da história não é necessariamente o triângulo amoroso, nem o vilão clássico do consultório. O grande vilão aqui é o pai da protagonista, e isso muda o peso de absolutamente tudo. Em Esmeralda, o pai biológico dela é retratado como um fazendeiro autoritário, desses que fazem questão de ter um filho varão. Esse desejo é o fósforo que coloca fogo na tragédia, porque deixa a empregada da casa em pânico, e ela trama a troca das crianças para resolver a situação e contentar o patrão. Só que a forma como Esmeralda conduz a consequência disso é, no mínimo, generosa demais. Quando a verdade vem à tona, a reconciliação acontece rápido, o perdão entra quase como obrigação moral, e o roteiro parece ter pressa de fechar esse assunto para voltar ao romance. Já em Cinto Mirada, o personagem se chama Luiz Ocaranza e é interpretado pelo Eduardo Santamarina, e o texto não tenta disfarçar. O homem é grosseiro, rude, machista e não fica só na pose. A releitura trata o Luiz como vilão, com ações que têm impacto real e uma crueldade que não é acidental. No fim das contas, quem arma para entregar a cega a um algoz com chance concreta de abuso é ele. E quando a novela revela que a Marina é a filha verdadeira dele, o roteiro não corre para oferecer uma redenção. Ele não vira pai arrependido por força do melodrama. Ele continua indigesto e isso, por mais desconfortável que seja, faz sentido, porque existe uma diferença enorme entre personagem complexo e personagem absolvido. E para reforçar essa leitura, ainda acrescenta uma camada bem novelesca, mas eficaz. O Luiz trai a esposa justamente com a outra vilã do enredo, equivalente a Fátima, da versão de 1997. Eu admito que eu achei essa sacada bem feliz. Não é um mudar por mudar, nem aquela modernização que parece ter vergonha da história que está contando. É um acréscimo que cria novidade expressiva sem jogar o original no lixo. E como a novela mexicana, por tradição, vive do remake, sempre com reprises acumuladas e comparações inevitáveis, novidade bem colocada não é pecado, é quase uma necessidade. É pegar a mesma história e oferecer um novo ângulo, como quem muda a luz num cenário conhecido para revelar o que antes estava escondido. A mãe da Marina, por sua vez, é interpretada pela Cláudia Ramírez, uma atriz de quem eu gosto muito. Só que aqui eu preciso ser honesto, eu a acho totalmente sem vontade nesse papel. E tem um motivo estrutural para isso. Nas novelas rosas, os personagens maduros, principalmente os pais, costumam ter função dramática até certo ponto. Quando o segredo central é revelado, muitos deles ficam esvaziados, como se o roteiro já não soubesse o que fazer com quem já cumpriu a missão de sustentar uma mentira. Em Cinto Mirada, até tentam inventar uma nova história para ela, com outro amor e um recomeço. Mas eu sempre tenho a impressão de que a personagem está com cara de quem só está esperando alguém dizer corta para ela ir embora. E isso numa novela aparece, a energia do ator é metade do texto.
Outra mudança curiosa, e aqui eu digo curiosa mesmo, é porque ela amarra núcleos. Na juventude, o Luiz, do Eduardo Santamarina, já vivia pela fazenda e foi responsável por disparar um tiro que, num acidente, atingiu um morador local e o deixou com sequelas, tratado com todos como meio afetado da cabeça. Sim, esse personagem é o Toríbio, o equivalente do Melésio de Esmeralda, aquele homem bobo e puro, mas que na prática é o grande protetor da mocinha na montanha. A diferença é que Cinto Mirada liga a origem da vulnerabilidade dele diretamente ao pai vilão. Como se dissesse, o estrago que esse homem faz não é só íntimo, é social. Ele contamina tudo ao redor e não é só de agora. Também surgem tramas novas, explorando personagens que já existiam no molde original. Em Cinto Mirada, a parteira que cria a Marina vive até um triângulo amoroso. A personagem se chama Damiana e é disputada por dois homens que, na versão de 1997, orbitavam mais como figuras de apoio. De um lado, o empregado da fazenda, que é o pai do Adrian. Do outro, aquele coveiro amigo da Esmeralda. E o mesmo vale para Florzinha, a melhor amiga da protagonista. Em Esmeralda, ela sofre daquela doença recorrente do melodrama clássico, falta total de vida própria. Existe apenas para ouvir confidências, correr recados e, quando muito, suspirar no canto. Em Cinto Mirada, ela ganha uma trama mais movimentada, chega a ser disputada por dois pretendentes e isso, por mais simples que pareça, já dá uma traminha própria para a coitada. Na etapa do hospital, as mudanças continuam, e aqui eu gosto quando a adaptação pensa em função dramática. A Georgina, interpretada pela Ana Patrícia Rojo em 1997, vira a Lucrécia em Cinto Mirada. E a troca não é só de nome. Em vez de ser uma artista plástica cujo pai é o dono do hospital onde o protagonista vai trabalhar, ela também é psiquiatra e atua no hospital. Isso faz uma coisa que em Esmeralda nem sempre priorizava, dá justificativa para ela estar em cena com frequência e interagir organicamente com os demais personagens. Um personagem parcialmente mexido, e aqui eu já entro no território do vilão clássico, é o médico desfigurado. Em Cinto Mirada, ele se chama Isauro Sotero e é interpretado pelo Carlos de la Mota, que é mais jovem que o Salvador Pineda era em Esmeralda. A novela também altera a relação dele com a protagonista. Ele conhece a Marina quando ela já é mais velha e não quando ela era criança. E o tal incêndio em que ele a salva e fica desfigurado, recebe uma encenação mais de novela mesmo, com aquele látex que tenta convencer a gente de queimadura grave, mas às vezes convence mais como lembrança de oficina de maquiagem. O Carlos de la Mota é exagerado sim, mas ele sabe usar esse exagero a favor do papel. E, como em Esmeralda, existe um segundo casal que faz o público dividir o coração e a torcida com o romance central. Vanessa e Paulino cumprem esse papel em Cinto Mirada, equivalentes ao Adrian e a Graziella, agora interpretados por Emmanuel Oranday e Scarlett Gruber. A engrenagem continua eficiente. A mãe ambiciosa que manipula a filha, a moça presa entre status e desejo, o peão com dignidade ferida, o amor que vira guerra de classes. Só que, de novo, o remake mexe onde dói. O desfecho deles é diferente. A Vanessa não morre, ela simplesmente começa a trabalhar e aceita uma vida mais simples ao lado do amado. Um final menos punitivo, que provavelmente deixou muita gente aliviada depois do destino trágico da Graziella na versão de 1997. Digo, por outro lado, ela virou CLT, tampouco foi um final feliz, como herdeira e etc. Agora vem a pergunta que todo duelo de versões exige. Quem ganha de quem? Normalmente, eu enrolo, faço suspense, deixo para o público brigar nos comentários e finjo que não tenho opinião fechada. Mas aqui é difícil não cravar. Apesar de muitas qualidades, Cinto Mirada ainda perde para Esmeralda. E eu digo isso sem desmerecer.
A revisão das questões mais polêmicas torna o enredo menos machista. A produção é mais moderna, está em HD, tem acabamento de época recente. Só que existe um fator que, para mim, pesa mais do que qualquer upgrade técnico: direção e elenco. Talvez porque a década de 1990 tenha sido também o auge de um certo jeito Televisa de fazer novela, com elencos extremamente cativantes, uma estética que hoje é datada sim, mas também é identidade, e uma trilha sonora que gruda na memória, como se fosse parte do enredo. Tudo isso em Sinto Mirada fica mais comportado. E como a história, no fundo, é um grande conto de fadas melodramático, eu sinto que a versão nova perde em magia. E deixando claro, não é modernizar que estraga a magia. Modernizar pode até ajudar. O que pesa é a condução e o olhar da direção sobre o melodrama. É como a cena respira, como a emoção é construída, como o exagero vira arte e não caricatura. E aí Esmeralda tem uma vantagem que não é pequena. A direção é de ninguém menos que Beatriz Sheridan, uma especialista em entregar grandes melodramas mexicanos com pulso firme, emoção sem vergonha e um senso de ritmo que segura a novela mesmo quando o texto repete fórmulas. Dá para discordar do final, dá para criticar escolhas, dá para apontar o que envelheceu mal, mas é difícil negar o domínio de linguagem. Esmeralda não pede desculpa por ser um melodrama. Ela sabe exatamente o que é. Sinto Mirada em vários momentos, parece querer ser mais correta, mais consciente, mais contemporânea, e isso é mérito. Só que no processo, ela às vezes abre mão daquele brilho meio irracional que faz o público acreditar no impossível e chorar como se fosse verdade. Você já viu Sinto Mirada? Curtiria assistir? Tá conhecendo Esmeralda pela primeira vez? Que tal deixar a sua opinião aqui nos comentários? Eu espero o seu like, a sua inscrição e até o próximo programa.